Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link da KTO para você fazer a sua aposta. E a dica de hoje é a aba Promoções. Fica no topo da página. Lá, gente, de vez em quando rola promoção para você apostar de graça. Se perder, o dinheiro volta para sua conta. Fica ligado em tudo que acontece nessa aba. Bora falar sobre Galo e América. Primeiro agradecer ao pré-consulado Galo Seattle, que me mandou essa camisa aqui, e ao pré-consulado também Bragalo, lá de Portugal, que me mandou uma camisa que já está lavando porque eu usei ela a semana inteira. Bora falar sobre América 1, Galo 1 pelo Campeonato Brasileiro de 2022, um jogo em que o América foi melhor. Eu concordo com o Wagner Mancini. O Cuca tenta fazer uma leitura diferente da partida por momentos X ou Y, ele tenta colocar uma ótica diferente no jogo, mas quem teve a chance de matar o jogo realmente foi o América, com um pênalti e aquela outra defesa no vacilo da defesa atleticana, uma defesaça do Everson. Fael, você tem que pegar o contexto do jogo todo. O Galo não criou chance para matar o jogo. O Cavicchioli não teve que trabalhar para valer. O Cavicchioli voltou a teve uma vida parecida com aquela crítica que eu fazia para os goleiros que enfrentavam o Galo com Antônio Mohamed. Goleiros que não trabalhavam. Ora, Fael, mas foram apenas 2 chances a mais ali para o América. Assim como o Palmeiras passou por detalhe, assim como o Goiás ganhou por detalhe, assim como o Inter precisou de 20 minutos sendo melhor numa partida. Então quem esteve mais próximo de uma vitória foi sim o América. O curioso é que, na minha opinião, foi o pior desempenho do time do Cuca desde que ele assumiu o Atlético, contando jogos de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Foi o time mais desorganizado, mais embaralhado, mais abalado. E o curioso é que ele fala que algumas peças, como o Alan, ele considera que já foi um Alan melhor hoje, que o Jair já foi um Jair melhor hoje. Dá para discutir o Alan. O Jair eu não discuto, não gostei. Ele considera que já foi um Hulk legal hoje, e enquanto eu via a coletiva do Cuca, a gente vai falar sobre alguns tópicos dela, eu fui no site do Globo Esporte, curiosidade, ver a nota para o Hulk, uma nota muito alta, que eu discordo. Ainda continua muito fácil tirar essa bola do Hulk. Ainda está caindo demais, em excesso e, na minha opinião, na mesma nota de corte do restante do grupo. Durante a semana eu falei no programa de televisão que eu participo, o Alterosa Esporte, para quem não é de Minas, o melhor programa da televisão brasileira, sem dúvida nenhuma, que os holofotes ficam sempre no Hulk. Então é importante que uma liderança como ele suba de produção, comece a ter de volta aquela moral, né, a ter aquelas atuações da temporada passada, porque ele consegue um efeito multiplicador. Se o Jair voltar a ser o Jair do ano passado, se o Alan voltar a ser, se o Arana, nenhum deles consegue um efeito multiplicador de puxar vestiário como o Hulk, que na minha opinião fez mais uma péssima partida. Ele cita, por exemplo, o Nathan Silva, que entrou no segundo tempo e que fez, na opinião do nosso treinador, uma partidaça. Partida até segura. Acho que se ele tivesse envolvido naquele gol do América ali, de toque rápido do Juninho, que aliás é um grande jogador, quem é fã de carteirinha do Alterosa Esporte sabe que eu estou lá sempre elogiando o Juninho. O Thiago Reis falou essa semana que eu sou um puxa-saco do Juninho, mas aquele toque ali, gente, o gol do Henrique Almeida de bicicleta contra o Atlético Paranaense começa num cruzamento de canhota do Juninho também, e temporada após temporada, não é à toa que já despertou a atenção de grandes treinadores do futebol brasileiro que só desistiram por causa da idade, mas joga sim muita bola esse Juninho do América, que tem seu time meia boca. Não me canso de repetir aqui que se fosse o Salom em outros tempos no Atlético, a palavra austeridade teria outro sentido, porque ele sim sabe fazer futebol com pouco dinheiro, e não é fácil você fazer futebol com o dinheiro que o América tem. Já falei aqui que, na minha opinião, foi o pior desempenho do Cuca desde que chegou. Curioso que pela segunda semana seguida, tendo a semana cheia.
O Igor Assunção, da Rádio 98, cita isso logo no início da coletiva. O Cuca até, quando o técnico, ele não interrompe o repórter, mas o repórter está fazendo a pergunta, você teve a semana cheia? Ele falou, só a segunda. Mas foi semana cheia, Cuca. Você jogou no dia 14, depois no dia 20 e depois no dia 28, que era a sua cobrança de semana cheia. Você falava, olha, o meu adversário estava focado nesse jogo desde o domingo passado, enquanto eu estava pensando no mata-mata de Libertadores no meio da semana. Agora você pegou, tudo bem, eu também elogio a equipe do América, Cuca, mas você pegou uma equipe infinitamente inferior tecnicamente em relação à sua, e não conseguiu mostrar superioridade em momento nenhum do jogo. Você vai pegar lance aqui, recortezinho de 5 minutos, mas foi pau a pau, e pau a pau nivelado muito por baixo, que foi um jogo chato, ruim de se ver para qualquer outro. Esquece o atleticano, o americano, se senta um outro torcedor ali e vai assistir o jogo, é um jogo muito ruim, de um time que estava descansado e de um time que focou nesse jogo desde a semana passada. Então, essa desculpa, ó, corta da lista. Excelente pergunta do Igor, porque era um dos fatores mais citados pelo treinador quando não obtinha sucesso nas outras partidas. Uma tecla que eu venho batendo, alguns vídeos também, desde o Antônio Mohamed, do nosso poder, da nossa situação física no final de cada partida. Eu vou citar um quadro aqui que vocês vão lembrar, porque eu sempre falava do Levir Coupe, da minha pergunta para o Levir Coupe, que ele me deu uma descascada. Vocês lembram que eu falo sempre isso? Não vou nem contar porque já contei 1001 vezes, mas só para despertar aqui, ó, na janela ali da sua mente, que eu sempre contava isso aqui, do preparo físico. Eu continuo achando que quem sai do banco de reservas do Atlético já sai cansado. Aí eu vou confrontar o Fael do momento de lucidez da boa fase, se a desorganização é uma fase, não te faz criar teorias, mas mesmo quando a gente ainda achava que estava numa boa fase, eu já falava aqui, ó, esse time está pregando muito rápido, esse time não está conseguindo. Gente, no final do jogo, estava deprimente ver o Arana e o Mancini, quando ele coloca ali o Pedrinho, o Mateuzinho, ele percebe que o time do Galo no contra-ataque já não vai ter força mais de reação. Então, é um time sem perna ali no final do jogo, e foi muito esperto o Wagner Mancini ao colocar o Pedrinho e o Mateuzinho. Naquela hora eu falei, fudeu. Fudeu mesmo. O Alan já passa praticamente a ficar só nas costas do Arana, mas ele também pregadaço. Então esquece os jogadores do América que entraram, os novinhos, né, a turma mais jovem. Pega a turma velha que estava lá em campo. Não estavam tão pregados, gente. E não é um comentário pontual desse jogo. Essa parte física eu venho falando do Atlético jogo após jogo. Mas voltando ao cenário do Cuca, já que eu falei, Cuca, que essa questão de semana cheia, você tem que riscar do seu caderninho de desculpas. Esse time não sobe degraus. O que é o sobe degraus? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe. Jogo após jogo você fala, olha, corrigimos isso aqui. Lembra lá que no primeiro jogo você falou, olha, já detectei isso, meus volantes estão correndo de costas aqui. Então, falou, bacana, dedo do treinador, visão rápida do treinador, detectei isso. Não é só detectar e corrigir. É evoluir a saída de bola. É fazer essa bola chegar mais redonda no ataque. A questão do seu goleiro, se faz milagre todo jogo ou não, se toda bola que está aí nele está entrando ou não, se ele for o melhor do jogo, é matar isso. O Atlético chega ao, se eu não me engano, 7º jogo do Cuca e não estamos subindo degraus. Você não está descendo, pelo menos estagnado, que é muito pouco pelo investimento que é feito. Muito pouco. Por tudo que já tinha aqui no Atlético, pelo treinador que a gente foi buscar no mercado. Fosse por um resultado mediano, se nós estivéssemos buscando um meio de tabela, estaria ótimo, excelente. Estaria mantendo o avião no ar ali, ó. Mas para um time que te buscou no mercado para subir, né, para ter um quadro melhor do que estava, péssimo desempenho até então.
Porque hoje com o América eu vejo o Galo da mesma maneira que se assumiu contra o Internacional lá atrás. Da mesma maneira, sem evolução. Então, é porque eu busco um treinador de ponta para ter exigência à altura. Eu não vou cobrar de você o que eu cobraria de um treinador que é uma aposta, de um analista de desempenho, como a gente já fez aqui. Para você, se o investimento é maior, se envolve outras situações de passado e tal, a cobrança tem que ser maior. Aliás, maior do que a do Antônio Mohamed. Mas muito maior. Então, se eu abro o pós-jogo aqui com um quadro todo voltado para o treinador, é porque eu encaro o Atlético também aqui ao analisar como empresa. E se o investimento é grande, a cobrança é grande. Eu não vou cobrar do Nath o que eu cobro de um Caleb. Qual que me pesa mais? Qual que é o investimento? Os dois têm que entregar, mas pera lá. Qual que está me tirando aqui 800, 1 milhão por mês? Então, se o gasto, se o esforço foi grande, a cobrança tem que ser grande. E o retorno não aconteceu ainda. Pelo contrário, estamos totalmente estagnados. Começando agora a falar sobre a bola rolando, o que eu achei curioso é que o Cuca prega um desapego de 2021 nas atitudes dele. Você já se desapegou de 2021? Eu estou com dificuldade. Marcar psicólogo para isso. Mas o Cuca, por mais que o Hever estivesse naquele elenco, o Nathan Silva era o xodozinho dele, que ele fala o quê? Esse menino do Atlético Goianiense é nosso. Busca, traz. Na semana ele já entra contra o Flamengo no Mineirão. Era a melhor zaga do Atlético Goianiense, se torna a melhor zaga aqui. O Cuca fala que tem característica de seleção brasileira, que o Adenor, o Tite falou agora, se bem que ele falou do Ademir também, mas se torna um xodozinho. Na crise agora seria o Igor Rabelo machucou, o Cuca não volta o Nathan Silva, machucou o Rabelo, vai entrar o Hever. Qual que foi o cara que arregaçou no segundo semestre de 2021? O Keno? Vai pro banco, Keno. O cara que foi decisivo na final da Copa do Brasil aqui lá, o Vargas, continua na arquibancada. Vai o Ademir. Se tá certo ou não, só tô falando que ele pregou o desapego de 2021. O que é muito difícil, principalmente para nós, pelo sentimento. Aliás, o Nathan Silva, já tem uma notícia do Henrique André, do Cláudio Rezende, e está na página do GE também, não vi se está no Super Esporte, sobre proposta para o Nathan Silva para o futebol italiano. Você negociaria pensando em caixa, porque o meu medo é que o atleticano pensa sempre que ele tem muito dinheiro, que o clube tem muito dinheiro. Eu falo que quem administra tem muito dinheiro. Nós somos um clube endividado e que estamos nos endividando ainda mais nesse momento. Enquanto você assiste esse pós-jogo, tá saindo cifra do Atlético ali, ó. Amigo otimista odeia conversar comigo quando esse assunto é finanças. Quem assistiu o podcast da bancada do Alterosa Esporte, quando vendeu o shopping lá atrás e quando no ano passado entrou dinheiro de premiação pra caramba, que assiste o Alterosa Esporte, que o Leopoldo falou: tá tranquilo agora, Fael? Eu falava: não, tá na UTI e tá em coma. Tô mentindo? Qual foi a minha opinião? Só opina aqui, comenta aqui quem assiste o Alterosa Esporte. Você negociaria, já que o Cuca tá... O Cuca fala o seguinte na coletiva: coloquei o Hever por uma questão técnica, até pelas dimensões do gramado. Aí ele lembra que é padrão. A dimensão da Independência é a mesma maneira. Ele fala, porque dá a impressão de que é menor. Não existe isso de dar a impressão, é menor, é o mesmo tamanho. Né? Ele quis passar um pano ali pro Nathan Silva para não falar, olha, saquei o Nathan Silva. E se fosse o Igor Rabelo, eu ia sacar o Nathan Silva. Então a gente corre, já desvalorizamos o Arana pra caramba, desvalorizamos o Zarate, de desvalorizar mais o Nathan Silva. Não sabemos falou, mas você negociaria ou não? Fael, mas tem o Gemerson. Você não sabe como o Gemerson tá jogando. A primeira vez que falou lá que estava quase acertado, eu falei, meu medo é que tenha ido só no mais fácil, só porque estava livre no mercado, já tem uma relação afetiva com a torcida, buscou, deixou aqui e pronto. Não sabemos. Não deixou saudade no Corinthians, saiu do Mônaco ali também já na reta final. Sem deixar saudades, voltou para a França, já rompeu o vínculo antes.
O Galo está numa posição de xeque-mate no xadrez nesse momento, viu? Ainda sobre o desapego, ele tenta o Pavon e ele tira o Pavon muito cedo contra o Goiás, tira hoje muito cedo. Acho que, discordo do Vitor Martins, assim, que o Vitor Martins talvez tenha sido questão física. Acho que não agradou o Cuca, e quando o Cuca não agrada o Cuca, ele é assim, ele tira o Nath, ele tira o Savarino, ele tira mesmo, coincidência até 3 gringos, né? Coincidência, não sei, mas a impressão que dá é que o Pavon não convenceu o Cuca, mas aí entra uma contradição. Por que o Pavon não convenceu e o Ademir convenceu? Porque o Ademir foi titular no Brasileiro, na Libertadores, não foi bem e voltou a ser titular. Por que um em 45 mais 45 minutos não convenceu? Que na minha opinião foi bem contra o Atlético Paranaense Pavon. E o Ademir, que desde então não convenceu antes contra o Antônio Mohamed e não convenceu com o Cuca ainda, mas por que ele permaneceu tanto tempo em campo ainda? Durante o jogo, eu nem sempre tenho essa calma que eu tô tendo aqui, e aí é normal, às vezes, você vai conhecer gente que faz isso. O cara tá comentando na televisão lá, né, o Fábio Júnior, o Henrique Fernandes, o Ricardinho, como foi hoje. E aí, na ignorância do seu sofá, você sozinho, você cala a boca, velho. Tá falando merda aí, tá? Você conhece alguém? Ou então alguém que desliga o volume, tira o volume todo, vou ficar ouvindo isso não. Mas hoje o Ricardinho, lembro, saudades do Ricardinho, aquela pergunta que o Leopoldo Siqueira faz no Lateral Esporte, saudades do Ricardinho, Calil tirou porque o Calil entendia que eles e a Luísa eram lideranças negativas para derrubar a treinadora aqui no Atlético. Foi recebido no aeroporto com festa, né? Galo. Mas o Ricardinho comentou que o Atlético ia excessivamente por dentro. Ou seja, assim ele confirma a impressão que nos passa de que o Pavon não agradou o treinador, de que o Pavon não foi tão acionado, não sei se por não chamar o jogo, se não aparecia tanto, se não conseguiu sair da marcação, se não se movimentou bem, ou se não fez o que queria. Mas eu concordei com o Ricardinho naquele momento em que você faz uma escalação com o Pavon e o Ademir e aciona pouco os dois e vai excessivamente por dentro, por isso concordei com o Ricardinho. Mas aí, Ricardinho, o problema é que você acionar demais o Ademir também. Nossa, teve uma que ele jogou na frente, eu falei, nossa, ninguém na corrida do Galo correu tanto igual o Ademir naquele lance. Virou o corpo. Tá tudo bem, Ademir. Só passa com açúcar agora. Deu uma pedrada pro cara lá. A boca secou. Quando seca, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe o que está acontecendo, né? A pedrada que ele deu pro cara ali. Por isso, eu fico sempre no conflito interno do ser ou não ser. Voltar com o tradicional Keno do lado esquerdo, Vargas do lado direito, Pavon do lado direito e Keno do lado esquerdo. Porque o que eu mais vou levantar a bola agora nos próximos tópicos é o tanto que a gente tem que mexer, até onde tem que mexer. E aí depois, quando o Pedrinho, que não mostrou nada ainda também, a gente foi no mercado, aí o Fábio Gomes não mostrou, o Godinho não mostrou, aí o Pedrinho não mostrou, o Ademir não mostrou, o Fábio Gomes, eu não sei se eu já falei, não mostrou. Pedrinho chuta, ele sente a lesão, eu falo, ele vai colocar o Sacha, porque ele já justificou uma questão dessa, uma substituição dessa uma vez. O Hulk está saindo demais, eu preciso de uma referência na área, então eu coloco o Sacha, mas ele coloca o Rubens, dando a impressão, aí eu já não sei se o Rubens vai jogar pelo lado ou por dentro. Eu não consegui detectar até o fim do jogo. Teve bola que ele pegou na ponta, que o Hulk até queria fazer o facão ali que ele não deu, e teve bola que ele aparece por dentro. Por isso falo que hoje foi a pior atuação do Cuca. Eu não consegui detectar se ele queria que o jogador jogasse pelos lados do campo ou por dentro. Porque estava uma bagunça e depois das substituições continuou a bagunça. E eu me senti agora comentando os jogos do antigo treinador, que era esse comentário que eu fazia sempre.
Então, tem um botão aqui embaixo, valeu. Se quiser contribuir com o canal, será muito bem aceito aqui o seu comentário com um valor, tipo um superchat. E tem um Pix, que é tvcamisa12@gmail.com. Nessa segunda-feira, temos Cachorrada Podcast com Roger Luiz, que estava narrando pela Rádio da Massa os Jogos do Galo. Ele estará no Cachorrada Podcast, já trabalhei com ele na Rádio da Transamérica também. Na terça-feira, o Beto Guerra estará por aqui no Cachorrada Podcast. O fio do CPM 22 teve a entrevista adiada e eu poderia ter anotado. Vem a Lindsay aí, a Lindsay, treinadora do futebol feminino, vem aí também no Cachorrada Podcast. Eu vou divulgar a data essa semana, já está definida, mas eu vou informar amanhã. E o Lincoln, ex-jogador do Atlético, estará no dia 5 de setembro. Tem mais gente aí? Não sei, podia ter anotado para falar. De qualquer jeito, se quiser contribuir com esse trabalho, você pode fazer sua contribuição pelo Pix, que está aqui na descrição do vídeo também, ou pelo botão valeu. Continuando a questão de revolução, de mudança. Por que não funcionou nossos lados do campo? Porque o Arana também não está jogando bola e o Mariano hoje para mim foi um dos piores em campo. E olha só o que vai acontecer nesse momento. Para mim teve dois jogadores que eram extremamente cornetados pela torcida. O Antônio Mohamed fez esses caras passarem por uma crise sem serem vaiados, que é o Nacho e o Guga. E eu falo o risco que existe de você queimar bons jogadores, tomar a decisão de tirar os melhores, como é o caso do Mariano, e colocar talvez na fogueira quem a torcida já tem uma tendência a pegar no pé. Mas tem que mexer. E se for necessário, aquilo que eu falei de colocar no banco uma turma, não me assustaria se viesse o Guga também nessa escalação. E na revolução ainda, meu Deus do céu, o Atlético está me fazendo perder a lucidez totalmente. Questionar até a titularidade do Arana. Pronto, falei, tô leve. Repito, com a sensação de que estou perdendo a lucidez cada dia mais nesse pós-jogo. Por exemplo, eu não concordava sobre tirar o Everson do gol. Olha só, a gente já criticou aqui o Hulk, já criticou todo mundo. Não salva um agora nesse momento do clube. Não salva um. Mas tinha que tirar o Everson, que não faz milagre. Hoje salvou uma cara a cara e pegou um pênalti. Aliás, elogiado pelo Cuca na coletiva, meio que já tinha um tempo, ele fala assim, já tinha um tempo que o Everson não pegava uma. Hoje pegou. Não sei se foi alfinetado ou se sem querer ele foi passar pano e jogou contra. O fato é que com essa tragédia que ninguém salva, que você já cogita colocar um cara de Copa do Mundo no banco de reservas, como é o caso do Guilherme Arana, é porque a situação é de caos total. E mesmo quem adora passar um pano, aliviar a situação e dizer que não é isso tudo, o Santos já está aqui na nossa rabeira, até a hora de clicar no REC estava 0x0, já com uns 10 minutos de jogo com o Cuiabá, ainda está 0x0, o Flamengo fez 1x0 aqui no Botafogo, 47 segundo tempo, o jogo é recomeçado no Pantanal, está nos acréscimos, mas o Santos está aqui no cangote, o América está aqui no cangote também, o Goiás já se aproxima e se preparem, o Fortaleza já se aproxima. O Fortaleza. Isso para um time que prometia que seriam 17 finais. Uma ova. Mentira. Continua o mesmo comportamento fracassado de quinta, 10ª, 20ª rodada do campeonato. Não, e eu não estou falando de organização. Eu não estou falando que se melhorou, eu estou falando que o comportamento frouxo, medroso, cabisbaixo continua o mesmo. Então, em momento algum, tivemos isso de 17 finais. Eu falei de um monte de nome aqui, citei o Vargas, o Cuca fala na coletiva, por isso que eu às vezes demoro pós-jogo, eu assisto a coletiva, assisto de novo, anoto, tiro um tópico, volto com ele, encaixo aqui, puxo ele primeiro para ficar perto de um outro assunto para ter nexo, mas ele fala que na próxima semana o Vargas estará de volta. A gente perguntou lá no Camisa 12, merece chance de titular no banco de reservas, é desespero, tem que usar porque é caos mesmo. Agora vamos para a situação que mais me incomoda nisso tudo.
Vamos ver aqui em qual rodada estamos nesse momento. Tabela Campeonato Brasileiro, Série A, 24ª rodada. A gente ainda não sabe quem é o treinador para 2023. Vai virar o calendário agora para setembro. Na moral, eu quis o Cuca de volta, porque não achava que o momento ideal entre ele e o Renato Gaúcho, eu preferia o Cuca. Não tinha treinador no mercado. Se trouxesse gringo, ele tinha que conhecer o elenco. Mas chega pro Cuca e fala: meu irmão, é 2023 ou não é? Para acabar a síndrome de vira-lata agora. Ô Cuca, a gente combinou com você que ia definir em dezembro, mas deixa eu te falar. Eu preciso definir uma porrada de coisa agora, de elenco, de quem vai, de quem fica, e ter até uma questão de hierarquia com esse elenco. Porque eles não sabem se você é o treinador deles em janeiro. Ou tá esperando definir se é Libertadores ou não? Tá esperando definir o quadro, porque se não for Libertadores não é tão vantajoso assim? O Cuca não vai definir. Define o diretor de futebol então. Define quem manda no diretor de futebol. Toda a cúpula do Atlético. Que é o que faltou de decisão lá atrás. Se o diretor de futebol não decidir, pagamos o preço. Então quem manda no clube mesmo, decida. É ou não é? Não é? Então, Cuca, a partir de hoje, encerra o ano e em janeiro já está contratado fulano de tal. O Inter fez isso aí com o Abel Braga um ano para trás aí. Ô Abel, você vai encerrar, mas quase foi campeão. Mas ano que vem já é fulano de tal. Cuca, respeito enorme, maior da história, papapá, mas você não definiu aqui, janeiro já é fulano, viu? Aí eu já estou conversando com fulano, se é para deixar o Vargas, o Nathan Silva e o Jair. Não é nem com você que eu vou olhar mais. Quiser dar pitaco, liga para ele. E um treinador que eu falava aqui, que o pessoal me falava que era ridículo, muita gente falou, colocou o Fortaleza na Libertadores onde nunca conseguiu, e agora que focou no Campeonato Brasileiro é a melhor campanha do retorno. Beijo para vocês, tamo junto, até o próximo pós-jogo, semana abençoada para vocês, parabéns para a equipe Galo Runners por mais uma festa muito bonita ali na Corrida do Galo, claro que é uma das equipes que participa, mas que eu tenho um carinho enorme, né? Queria até ter corrido com a camisa do Galo Runners, não, esse ano eu vou com a camisa da Corrida do Galo, se Deus quiser eu vou voltar. Quem quiser saber o que aconteceu comigo, vai lá nos meus stories na Corrida do Galo, eu fiquei meio doidão. Grande abraço para vocês. Tchau!